pessoal, tudo bom? Hoje eu vim tratar de um assunto, daqueles assuntos que eu falei que não vai ter só de moda, beleza e tal no canal. Eu vim tratar com vocês sobre família. Eu sei que talvez seja um pouco esquisito, os seguidores estão assistindo e tal, mas eu acho interessante falar sobre isso. Bom, eu desde de menina, assim, desde quando eu me menstruei a primeira vez, que eu fiquei mocinha, que a gente fala aqui na minha cidade, eu tenho problemas com a minha menstruação. Tem mês que vem, tem mês que não vem e tal. Quando eu tava com uns 16 anos mais ou menos, eu fui ao médico e aí eu descobri que eu tinha síndrome de ovário policístico. Muito comum, muitas mulheres hoje em dia têm. Beleza, até aí normal, tinha 16 anos, comecei a tomar anticoncepcional, eu era virgem, não fazia nada com ninguém, então, tanto faz, né? E aí descia pra mim todo mês. Quando eu tava com 18 anos, eu conheci o meu marido. Aí a gente começou a namorar e tal, casamos, e eu sempre tomando anticoncepcional por conta do cisto, Aí teve uma determinada época, eu tava passando mal com anticoncepcional, eu tomava e vomitava. Por conta do gosto da pílula. Não o anticoncepcional em si, mas o gosto da pílula, por muito tempo já tomando ele, comecei a passar mal. Aí eu tomava um tempo, parava um tempo. Só que nessas paradas eu não ficava grávida. Eu já tava casada, mas eu não ficava grávida. Eu achava estranho, né? Mas eu não queria engravidar mesmo, então pra mim era até bom. Em 2012, a gente tá em 2016, em 2012... eu conversei com meu marido, a gente conversou e falei assim, não, vamos tentar engravidar, tá bom. Aí fomos tentar engravidar, e nada, 2012, 2013, aí fui na médica, no meio de 2013. Aí eu fui na médica, ela falou, você tem síndrome de ovário policístico, isso dificulta a gravidez, mas não impede. Eu falei, tudo bem. Ela continua tentando, aí eu fiz alguns tratamentos, pra resumir, eu fiz alguns tratamentos, não fiz nenhum tratamento muito invasivo, fiz alguns exames. Não fiz também, exames eu fiz todos assim, que eu acho que dava pra fazer, sabe, de hormônio e tal, uns exames ruins, fiz todos. Meu marido também fez, aí só comprovou que eu tinha essa síndrome de ovário policístico e uma deformação no lado direito do meu útero. Mas mesmo assim eu nunca engravidei. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sempre tive o desejo de ser mãe. E a impossibilidade de engravidar era uma coisa que me atrapalhava. Eu sofria muito com isso, sabe? Sofro às vezes ainda, vou confessar pra vocês que eu ainda sofro com isso. Mas não é, hoje em dia não é mais uma coisa que determina a minha vida. Graças a Deus eu aprendi em Deus a esperar as coisas, sabe? Então, tá sendo tudo bem. E aí a gente conversou, né, no começo desse ano. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, já que a gente não consegue engravidar por meios naturais, vamos tentar uma coisa diferente, né? Um ato de amor que é tão lindo quanto gerar um filho. Porque você não vai gerar um filho na barriga, você vai gerar um filho no coração. Aí eu falei pra ele, falei assim, vamos tentar adotar? Aí ele falou assim, vamos. Aí a gente pegou e foi ver, gente, como eu não sei em outros países, eu tenho até que pesquisar pra gente poder comparar isso, eu quero fazer isso, pesquisar, comparar as leis brasileiras com as leis americanas, por exemplo, com as leis europeias. Eu sei que na Europa deve ser cada país, deve fazer de um jeito, né, porque ela é enorme, são muitos países num continente. Mas, gente, a lei brasileira... Aí eu peguei, fui até a vara da infância, peguei os documentos que é necessário para você começar o processo de adoção. Nós fomos no dia 5 de fevereiro, na volta do carnaval. Fomos na vara da infância, pegamos os documentos, juntamos todos os documentos. Levamos, então assim, falar para vocês passo a passo. Você que quer adotar, solteiro ou casado, é assim que funciona. Você tem que procurar a vara da infância do seu município. Se seu município for muito pequeno, muito pequeno, você tem que ir no município o município vizinho a qual o seu município responde. Geralmente é assim. Aí você procura a vara da infância, aí a pessoa vai te atender, geralmente uma assistente social ou uma psicóloga, vai te atender, vai passar a lista de documentos que você precisa levar. Nessa lista de documentos, ela tem diferenças de comarca para comarca. Então, por exemplo, na minha comarca, que é em Espírito Santo do Pinhal, minha cidade, eu precisava levar atestado de sanidade física e mental, fotos da casa minha e do meu esposo, cópia dos documentos normais, CPF, RG, certidão de casamento, essas coisas.
Então, eu não sei onde eu parei. Então, aí você que é solteiro, casado, né, você vai na comarca, eles te dão a lista de documentos, aí na lista de documentos da minha comarca, CPF, RG, certidão de casamento, ou aquela certidão de união estável, que eu não sei como funciona, porque eu sou casada no civil. Caso você seja casado, claro. Fotos e um atestado de sanidade física e mental. Então, você tem algum médico, mesmo que seja pelo SUS, eles fornecem esse atestado, tá? Não precisa ser psicólogo, pelo menos na minha comarca não precisou. Falou que não era necessário. Enfim, você junta todos esses documentos, aí você volta lá. Como que funciona na minha comarca, aqui em Espírito Santo do Pinhal? Quando a gente voltou lá, a assistente social já que atendeu a gente. Aí ela vai com calhamaço assim de documento, junta todas as suas coisas e começa a fazer uma série de perguntas. Ela pergunta: quantas crianças você quer adotar? No caso meu e do meu esposo, uma criança só. Essa criança que você quer adotar, se ela tiver irmão, você aceita? Aí a gente colocou que sim, que a gente aceitava, e que irmãos até 4 anos. Aí pergunta a idade da criança que você quer adotar. Aí a gente colocou, você pode escolher a idade que você quiser. Se quiser recém-nascido, você coloca lá, eu quero até 1 mês. Aí eu coloquei até 2 aninhos de idade, que poderia vir com o irmão até 4 anos de idade. E a restrição foi a idade só. E a restrição em relação... Aí tá confuso, né? Então, peraí. Então, eles perguntam quantas crianças você quer adotar, qual a idade da criança, se você aceita a criança com irmãos, esse tipo de coisa. Beleza, a gente respondeu todas essas perguntas. Aí vem as perguntas mais esquisitas, eu diria. Por que esquisitas? Antes de eu falar as perguntas. Porque quando você fica grávida, você não olha para Deus e fala assim: Deus, eu quero uma criança que não venha com doença, que não venha com doença crônica, que não venha... Eu quero uma criança assim, Deus, eu quero uma criança com olhos assim, com cabelo assim, ela não vai ter doença crônica, ela não vai ter gripe, ela não tem asma, ela não tem bronquite, ela não vai ter isso, sabe? Não, quando vem uma criança, quando você fica grávida, a criança vem do jeito que ela tiver que vir. Que nem esses tempos que a gente tá vivendo, é um surto de microcefalia. Às vezes a mãe foi picada, às vezes ela acha que foi picada por um pernilongo normal, e o raio do pernilongo era o pernilongo Aedes aegypti, e a mulher pegou o tal do Zika, que pessoas falam que é do vírus, pessoas falam que não é do vírus, foi o governo, outros falam que não foi o governo, a gente não sabe. Enfim, eu sei que a mulher passa uma gravidez inteira achando que vai vir uma criança, não que crianças com microcefalias não sejam normais, não é isso, mas vai vir uma criança dita normal, com o tamanho do cérebro e a parte de desenvolvimento normal. E aí vem uma criança com microcefalia, que vai ter o seu desenvolvimento mais devagar do que as outras crianças que não possuem a doença, que não possuem essa condição, melhor dizendo, que doença, essa condição. Entendeu? Então assim, aí ela... Por que eu tô falando isso? Porque aí ela começa: você que é uma criança com doença crônica? Aí você fala, você fica meio assim, né? Aí a primeira reação: não. Você quer uma criança com uma doença tratável? Ah, tudo bem, tratável, tudo bem. É tratável, mas com tratamento longo? Meu, como que você vai saber? Aí a criança às vezes vem com uma pneumonia. Aí você vai lá, trata a pneumonia da criança, mas aí com isso a criança desenvolve tipo uma bronquite, uma asma, alguma coisa do gênero. Ah, você vai devolver a criança por causa disso? Não, né? Óbvio que nasceu filho, caramba. São perguntas assim que eu achei muito esquisito, esse sistema brasileiro de identificação de perfil é muito estranho. Aí eu fui colocando algumas restrições, eu coloquei sim, não vou ser hipócrita de falar que eu não coloquei algumas restrições, porque é uma coisa que assusta, porque por mais que você esteja preparado, sabe, que nem eu tava preparado, eu sabia que ia perguntar, eu sabia o que ia vir e tal, não sei o que, de repente, eu começo a perguntar essas coisas, eu falo, meu Deus, sabe, estranho, enfim. Aí a gente fez essa entrevista, aí eles, aqui na minha comarca, eles pegaram e foram fazer mentira. Aí a assistente social veio aqui na minha casa passado 1 mês. Não, deixa eu ver. A gente fez a entrevista, aí precisava de um negócio chamado antecedente criminal do lugar que você mora. Nós não somos daqui, de Espírito Santo do Pinhal. Eu sou de Santo André, São Paulo, e meu marido é de São Paulo, capital. Então, como faz 5 anos que a gente mora aqui, então eles pedem um antecedente criminal da cidade que você morava. Então eles pediram antecedente criminal meu de Santo André e do meu marido de São Paulo, capital.
Aí demorou um mês para ir e voltar a resposta. Um mês. Aí passou a Páscoa, passada a Páscoa, a assistente social veio na minha casa, que eles vêm visitar a casa onde a criança vai morar, ver qual é a estrutura da casa, as condições da casa e tal. E assim, é nessa parte do processo que eles podem barrar, sabe? Se tiver alguma coisa que eles viram de errado com a casa, eles barram. Aí tá, beleza. Aí depois a psicóloga ligou e foi pra gente fazer uma entrevista com ela. Aí ele faz a entrevista separado. Então primeiro entrou eu, aí ela fez uma série de perguntas, por que eu queria adotar, por que eu tinha desistido de gerar uma criança, né, tipo, no meu ventre e tal. E aí eu fui falando e ela tenta te convencer de que você não quer adotar. Entendeu? Tipo, ela tenta te convencer de que você não quer adotar, que não é isso que você quer, que você tem que gerar uma criança. E tem tantas crianças que querem ser adotadas, né? Que precisam ser adotadas, que não tem uma família. Aí tá bom. Aí depois, uma série de perguntas como que a criança ia se encaixar na minha rotina, porque a minha rotina, né, agora em janeiro eu saí de serviço, mas a semana que vem eu vou começar a trabalhar de novo, eu abri o meu negócio e tal, e como que ia fazer, não sei o que, sabe? Várias perguntas assim que, pô, se você gerasse uma criança, você não ia ter que responder isso pra ninguém, você só ia se adaptando. Beleza. Aí depois entrou eu fiquei uns 40 minutos com ela. Aí depois entrou meu marido. Aí entrou meu marido, aí ela fez uma série de perguntas pra ele também, enfatizando se não era só eu que queria adotar, e tinha convencido ele disso. Ridículo. Aí meu marido falou que não, que era uma coisa, não é uma decisão nossa e tal, e não sei o que. Aí tá. Aí depois ela chamou, aí um outro dia, uma semana depois ela chamou nós dois, e aí ela veio falando que a gente não podia desistir, que tinha que tentar fertilização in vitro e tal, não sei o que. Eu falei que eu não queria, pelos desgastes tanto financeiro quanto do desgaste emocional, porque não é 100% garantido, a gente sabe que não é, porque você pode fazer 50% do processo, mas se Deus não quiser os outros 50%, bem, não adianta, você vai ficar tentando o resto da sua vida que não vai rolar. E eu não queria esse tipo de sofrimento, eu não quero esse tipo de sofrimento pra mim, porque eu tenho muito medo, porque eu me conheço, eu sou muito chorona, muito emotiva. Aí é isso. Aí agora, o próximo passo, aí nós somos aprovados nessa parte também, que você tem que ser aprovado na visita da assistente social, você tem que ser aprovado nesse perfil psicológico que a psicóloga traça pra você. Aí nós somos aprovados nisso, aí agora a gente tem que fazer um curso que acontece de abril até novembro. A gente tem que esperar esse curso acontecer, onde vai juntar os casais interessados da região, porque a gente, mesmo sendo uma comarca, a gente obedece a uma região maior, uma macro-região, que é a cidade de São João da Boa Vista, que é a cidade a 30 quilômetros daqui. E aí junta todas as pessoas da região, são 5 cidades, e faz um curso de um dia todo, pra a gente receber um certificado, para aí sim a gente entrar na fila de adoção. E aí essa fila pode durar até 8 anos de espera por uma criança no seu perfil. Então assim, eu quis contar isso pra vocês, pra mostrar pra vocês como é o processo de adoção. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou muito claro, que eu me embananei pra contar, alguma dúvida, vocês me falam. Conforme as coisas forem acontecendo, daqui uns 2, 3 meses, se eu ver que o curso não aconteceu, eu venho e conto pra vocês em que pé tá a situação, conto se eu tô tentando engravidar ainda, se eu não tô. No momento, eu não me preocupo mais com isso, sinceramente. Se eu engravidar, vai ser porque Deus quis, não porque eu tô fazendo qualquer coisa, sabe? Aí, mas assim, qualquer novidade em relação a isso, eu venho contar pra vocês. A gente tá no dia 28 de abril de 2016, vamos ver, eu tenho esperança que em julho agora desse ano eu faço o curso e até o Natal a gente esteja com nossos filhos, né? Porque assim, eu tenho no coração que serão 2, um bebê e um outro bebê um pouco mais velho, porque eu queria muito que fosse assim. Agora eu não sei, vai ser da vontade de Deus, eu não exijo nada, sabe? O que acontecer pra mim é o melhor, e é isso. Eu queria contar mais pra vocês porque a gente acha pouco sobre adoção, né, no YouTube. Eu acho que como é um canal que trata de muitas coisas, eu acho que esse assunto é bem legal. Então assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, mais algum detalhe da minha saúde, da saúde do meu marido,
Aí vocês me falam, tá bom? Um beijo, não esquece de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Tchau!